Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de atravessar as Gerais e o Sertão dos Ananás e andar ainda um pouco mais, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV tem a satisfação de participar desta reunião para fazer a contação aos companheiros e companheiras boiadeiros ou não das notícias recolhidas na nossa viagem por aquelas paragens. E para abrir esta função novidadeira, a gente anuncia a apresentação da prosa abrideira do dia. Sendo a natureza sempre soberana na sua decisão, não dá para saber com 100% de certeza qual vai ser o resultado da combinação de um touro com uma vaca de procedências diferentes. E para não errar na hora de fazer a pareação de machos e fêmeas, o pecuarista precisa ajuntar a sua própria experiência, adquirida na lida, com a sabedência e o conhecimento dos cientistas especialistas neste assunto de reprodução. Pois então, fica assim anunciada a apresentação da nossa coluna Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá de Goiânia, a capital do Goiás. O Félix está pensando em fazer pecuária de ciclo completo lá na fazenda dele, mas a intenção é de produzir carne de alta qualidade para ter aí bonificação do frigorífico no abate da boiada, né? Aí ele quer saber se o Brangus pode ser uma boa alternativa para entourar matrizes Nelore ou aneloradas e ter sucesso nessa empreitada. Pois então eu saio agora de banda para a gente poder escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Félix, antes de tudo, o que se entende por carne de qualidade, onde alguns programas podem premiar? Entende-se que essa carne venha de animais jovens, bem terminados, e que eles vão trabalhar esses animais no pré-abate, para que você não tenha estresse, para que os animais não tenham estresse no pré-abate, e também pós-abate, com maturação bem feitinho, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é em relação às raças. A gente sabe que os prêmios vêm conforme as raças taurinas. Quanto mais raça taurina, quanto mais sangue de taurino os animais têm, mais macia é a carne. Alguns programas, eu sou consultor de um dos programas de um dos frigoríficos que pagam por prêmio, quando o animal é taurinizado, que ele tem mais meio sangue de raças taurinas no seu biotipo, ou seja, ele não tem cupim. Então, quando você joga Brangus numa vaca zebu ou numa vaca azeboada, você não consegue chegar a meio sangue de raças taurinas nos produtos, porque o Brangus ele é 62% de sangue de Angus. Quando ele transmite aos filhos, ele transmite 31%, transmite a metade de Angus que ele tem no seu sangue. Então, os filhos ficarão com 31% se ele for usado o Brangus for usado sobre zebu pura. Se for usado sobre um gado azeboado, vai chegar no máximo a 42, 43% de sangue taurino, o que seria melhor do que o uso sobre a Nelore. Mas mesmo assim o prêmio não vem, não há prêmio para esse gado que tem uma giba, tem um meio cupim, que vai ser esse animal nascido filho de Brangus na azeboada ou Brangus na zebu, ok? Então, se você tiver como objetivo vender bezerro, ótimo, vai sair um animal com pelo muito curto, excelente bezerro, filho do Brangus na zebu ou na azeboada, com pelo zero, muito bom para ser recriado a pasto. E também vai bem no confinamento, porque ele tem um pouco de sangue europeu, né, taurino, que faz com que ele tenha um bom apetite no coxo. Ainda mais porque ele é adaptado, o filho do Brangus na Nelore ou na anelorada. Vai ser um animal muito adaptado, ok? Mas, em termos de prêmio, você não terá prêmio. Se você quiser prêmio, você tem que ter matrizes F1 taurinas para usar o Brangus. Aí vão nascer animais com 56% de sangue taurino, aí sim eles são passíveis de prêmio. Ok, Félix? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo! A primeira metade do eito já está capinada e enleirada, de modo então que a gente já pode fazer uma parada para tomar um gole d'água e aproveitar que o pote está aqui no jeito para encher de novo o corote.
É um minutinho só e o Terra Viva DBO na TV já volta. Aguarde. Os companheiros e companheiras pecuaristas brasileiros que apostaram no confinamento neste 2022, que está nas suas horas derradeiras, tiveram de cortar um dobrado para recuperar o seu investimento. O que não faltou foi dificuldade para quem lida nessa atividade, como a disparada no custo de produção, especialmente da alimentação do gado fechado, o despencamento do valor da arroba, justamente na hora de vender as boiadas engordadas no coxo, e ainda a queda no consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro. Pois então, estando agora chegada a hora de passar o traço e fechar a conta, e sendo necessário adquirir perfeito entendimento a respeito da situação enfrentada pelo confinador brasileiro, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o pecuarista Maurício Veloso, presidente da ASSOCOM, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, que vai participar desta nossa função noticiarista, falando ao vivo, diretamente de Porangatu, no Goiás. Boa noite, Maurício. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, você que é de casa desde o começo do programa, né? Muito obrigado, Sidney. É um prazer e um privilégio estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Um prazer. Boa noite. Uma honra para nós. Ô Maurício, nas contas da ASSOCOM, qual foi o tamanho da boiada confinada esse ano no Brasil, hein? Olha, esse ano a gente acredita que agora, mesmo com os números não fechados, ela superou bem os 7 milhões. Não apenas em confinamentos chamados convencionais, mas também no confinamento a pasto. E chamando a atenção para o seguinte, nós tivemos uma diminuição nas intenções de segundo giro, entretanto, aumentou numa proporção ainda maior àqueles que praticaram os 3 giros, que não era uma prática assim tão corrente. 1, 2, 3 giros. Bacana a gente poder ter boi terminado durante todo o ano de forma mais equilibrada. Isso é bom. Agora, Maurício, qual foi a principal dificuldade encontrada pelo confinador brasileiro nessa temporada? A principal foi, sem dúvida nenhuma, a explosão de todos os custos de produção. Sem dúvida, disparado. O que foi que provocou essa disparada, hein, Maurício, no custo de produção do confinamento aí ao longo do ano? Olha, 2 coisas fundamentalmente. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o efeito rebote do famigerado fique em casa. Não apenas isso aconteceu no Brasil, mas em todo o mundo, causando um completo desequilíbrio na produção, não apenas de todas as matérias-primas, mas também na produção, justamente, em todos os produtos que se faz necessário para todos os aspectos industriais. Então, todo esse apagão de matérias-primas, de matérias terminadas com essas matérias-primas que todos os setores produtivos sofrerem, houve uma conjunção de fatores confluindo numa tempestade perfeita com a guerra da Rússia com a Ucrânia, fazendo também que houvesse uma restrição grande de adubos e, mais do que a restrição, o medo do tamanho de qual seria a restrição. Isso acabou gerando um efeito terrível, uma inflação no mundo inteiro, essa incerteza junto com justamente esses efeitos deletérios do efeito rebote fica em casa, mais a guerra. Então, tudo isso, todo esse cenário de pânico, de o que vai acontecer, temos ou não vai ter. Então, a gente sabe que o boato acaba fazendo um mal maior do que o fato. Então, prova que mais para frente isso deu uma regularizada. Mas foi trágico a alta do custo de produção para todas as pecuárias, não apenas para a bovina. Agora, Maurício, a previsão dos especialistas do mercado, né, era de uma alta aí no preço do boi gordo na metade derradeira do ano, né? Mas o que aconteceu foi o contrário, o preço caiu. Como foi que isso influenciou o resultado da segunda rodada do confinamento? Olha, isso foi muito ruim. Nós tivemos dois aspectos interessantes e diferentes, completamente 180 graus um do outro.
O primeiro é que nós tivemos pecuaristas que tiveram resultados muito bons. Conseguiram auferir aí 600, 800 mil, 1.200 reais de lucro por boi terminado vendido. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um número ainda maior de pecuaristas que auferiram este mesmo valor, só que de prejuízo. Então, isso foi muito complicado. Foi um ano que muita gente ganhou dinheiro, mas muito mais gente perdeu dinheiro. E houve uma desistência, né? Houve uma desistência, o pessoal assustou com esse derretimento da arroba, mas isso tinha sido previsto, principalmente em função do fundo do poço do ciclo pecuário. É que, às vezes, o pecuarista esquece de analisar mais friamente esses fundamentos, sabe? E se entusiasma. Mas a gente já havia dito sobre isso. E o ciclo pecuário não se cancela com caneta, né? Agora, ô Maurício, esse ano aumentou substanciosamente a participação dos contratos de venda antecipada na negociação do gado terminado no confinamento, né? Qual é a explicação para essa mudança na forma de comercialização? Sidney, você que além de formidável jornalista é poeta, você se lembra bem de uma frase que diz: o que você não aprende com o amor, você aprende pela dor. E o pecuarista, no ano passado, ele levou uma pancada tão forte com aquela desistência, aquele momento que a China desistiu de comprar, e o pecuarista ficou no mês de setembro com toda a boiada micada, na mão sem ter a quem vender, desesperado, derreteu preço, mercado, enfim, ele se apavorou e grande parte aprendeu a trabalhar de forma mais previsível. Então, isto é um aprendizado, é um efeito da profissionalização do pecuarista buscando previsibilidade ao negócio. Isso é muito bacana. É isso que eu ia te perguntar agora para arrematar a prosa, né? Confinamento está se tornando uma atividade cada vez mais especializada e profissionalizada no Brasil? Olha, sem dúvida nenhuma. A adesão recorde aos boitéis é prova disso. A tônica do pecuarista foi justamente ele buscar a máxima expertise no setor produtivo e no setor comercial, que é onde o pecuarista mais peca. Ele é ótimo dentro da porteira e aí ele não tem a expertise necessária sobre o aspecto comercial, tanto de compra de insumos quanto de venda dos seus animais terminados. E isso mudou. Isso mudou. A pecuária mudou e exige de qualquer pecuarista, cria, recria, engorda, a pasto, confinado, exige conhecimentos novos e existe competências novas. Essas competências o que são? Justamente saber onde e como aplicar esse conhecimento. E isso está mudando bastante, muito rapidamente, exigindo esse conhecimento aplicado de forma muito ágil, tanto no aspecto produtivo e ainda mais, e como nunca, no setor comercial. Isso está sendo muito positivo por esse lado. Aprendizado pela dor, mas, enfim, aprendizado. Muito bem. Maurício, muitíssimo obrigado por mais essa sua participação aqui no nosso programa. É uma honra para a gente ter aí a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico. Um grande abraço para você, para toda a família e um excelente ano novo para todos nós. Até a próxima, Maurício. Um abraço a todos. Feliz ano novo a todos os pecuaristas do Brasil. Muito obrigado. Tendo na dianteira da comitiva uma tropa ligeira, mas respeitando a toada determinada pelo cuidado que deve ser tomado com essa boiada de cabeceira, a gente faz aqui uma rápida parada para voltar em instantes com a nossa prosa novidadeira, que vai ter na sua metade derradeira o noticiário do mercado do boi gordo, anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O dono do frigorífico esticou a programação e não tem precisão de comprar gado terminado. O comerciante atacadista está com a câmara fria, quase cheia de mercadoria. O pecuarista parou de negociar e está querendo só descansar. E o açougueiro, que continua trabalhando, está otimista, apostando no aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. É só o tempo de pegar uma caneca d'água no pote e é já que a gente volta. Aguarde. Com o gado já começando a ficar viçoso, mas com o mercado andando ainda num caminho enganoso,
o Terra Viva DBO na TV pede a atenção redobrada do companheiro e da companheira fazendeiros para a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da sua cotação. Faltando mais algumas horas para terminar o pacote, fechar numa caixa e guardar o 2022 na memória e nos arquivos da história, o que tem para ser contado a respeito do caso que está sendo passado no Eito é que o nosso mercado pecuário já está praticamente parado no Brasil inteiro. A explicação para esta situação é que, nestas alturas atuais do calendário, não tem mais ninguém querendo escutar conversa de negociada de boiada e tanto o comprador de gado quanto o fazendeiro vão continuar ausentes da praça nestes próximos dias, ainda que seja por motivos diferentes. Na parte da indústria, a questão principal é que, falando assim no geral, normalmente a precisão de mercadoria diminui muito nessa época do ano, primeiramente porque o estoque de carne carecido para garantir o atendimento da freguesia já está feito e devidamente guardado na câmara fria. Além disso, tendo perfeito conhecimento dos enleios e devorteios do mercado, o dono do frigorífico já tratou de esticar a sua programação, que em alguns casos já está fechada para até o meado de janeiro, justamente para não ter mais preocupação com o abastecimento do seu estabelecimento, né? Outra situação muito comum é as empresas aproveitarem esta ocasião do final do ano para dar férias coletivas para os funcionários e para fazer a manutenção preventiva das instalações e dos maquinários. Já no lado dos companheiros e companheiras fazendeiros, todo mundo está seguindo o roteiro normal e costumeiro, reservando os dias derradeiros de dezembro para fazer o fechamento do balanço do ano e da contabilidade da propriedade. E depois desanuviar o pensamento, esquecer um pouco da lida e gastar o tempo só para descansar e aproveitar a vida, né? De qualquer maneira, conforme a amiga pecuarista tem bem conhecimento, é sempre bom prestar atenção no comportamento do comércio varejista, que ainda pode influenciar o andamento do mercado dependendo do movimento que for registrado nestes próximos dias. Pois então, considerando o que foi acontecido no Natal recém-passado e levando em conta também que o trabalhador brasileiro ainda tem na algibeira um resto do dinheiro do salário do mês e do 13º, as vendas no balcão do açougue devem ter um bom crescimento, de acordo com a previsão dos especialistas. É bem verdade que, pela notícia que por nós foi apurada, o distribuidor atacadista tem carne em quantidade suficiente para fazer o fornecimento, se for esta a necessidade. Mas se por acaso for preciso reforçar o estoque, aí o negócio vai ficar complicado porque vai ser muito difícil achar alguém que tenha gado terminado para vender. E nem é por falta de vontade ou de consideração, não. A questão é que, mesmo com a invernada estando já praticamente recuperada, o tempo ainda não foi suficiente para a boiada chegar no ponto de ser comercializada. Juntando tudo, o resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em 2 dessas praças e caiu em outras 2, enquanto a vaca teve 3 altas e só uma queda. A lista das arribadas desta vez foi comandada pelo noroeste do Paraná, onde o macho aumentou sozinho para R$ 278 a prazo e já livre do fundo rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea passou para R$ 246,50. No oeste do Rio Grande do Sul, a vaca avançou para R$ 8,15 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 244,50 por arroba. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi pulou para R$ 276. Já no norte do estado aconteceu o contrário e o macho foi rebaixado para R$ 258. Em Paragominas, no Pará, o boi piorou para R$ 261, mas a vaca melhorou para R$ 254. E no sul da Bahia, a fêmea desandou para R$ 264. Aquele velho boiadeiro que morou muito tempo sozinho no retiro dos Dois Coqueiros, morreu hoje, rodeado de parentes, amigos e adjacentes, e a sua partida por todos foi consentida, porque ele já não era mais do que um passarinho, largado no vento, com o pensamento perdido em quimeras do passado. Pois eu fiquei muito sentido, porque por mais bem tratado e considerado que ele tenha sido, meu parceiro de tantas jornadas e lidas, uma parte da nossa vida está perdida e nunca mais poderá ser contada. Aqui no nosso arranchamento sempre é grande o movimento e pode ser que tenha chegado algum companheiro ou companheira que disso ainda não estejam informados.
Sendo carecido, então, deixar mais uma vez esclarecido que estas prosinhas rimadas que a gente recita aqui, para fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja, estão todas reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga gostaram e quiserem comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, para ler todas essas peças da primeira trova até a derradeira, é só ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda chama o nome lá no Facebook. Estando terminado o serviço que nos foi encomendado e tendo já uma nova empreitada tratada para ser tocada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz aqui a retirada e se despede dos companheiros e das companheiras e boiadeiros desta freguesia, mas deixa feita a promessa de voltar com uma nova função novidadeira amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.